Fala, empreendedor! Estamos aqui comemorando o episódio número 200. Que motivo de gratidão a gente tem que comemorar, né? 200 episódios, cara, já foram muitos anos de luta aqui, fazendo conteúdo, pensando, gravando, distribuindo. Show de bola! Eu quero comemorar isso com você e por isso pedi aqueles depoimentos. Então, nosso episódio de hoje vai ser recheado com esses depoimentos, tá bom? Ele vai ser diferentão. Mas para aproveitar o número 200, eu trouxe 200 dicas. Não, calma. 200 não dava, né? Porque ia ficar impossível. Então eu transformei o número de 200 em 20. 20 práticas essenciais de gestão. Eu resumi, fiz um checklist das coisas que são realmente importantes, essenciais, eu quero trazer aqui para você. E entre uma e outra, a gente vai ouvindo alguns desses depoimentos fantásticos que eu escolhi, dentre todos os que me mandaram, pra gente comemorar o episódio 200 do podcast Consultório Empresa, tá bom? Então pega lá papel, caneta, pega já seu espumante e vem aqui comemorar junto, porque esse episódio tá especial demais. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, esse episódio especial hoje, ele está recheado de coisas interessantes. Por exemplo, eu pedi para que pessoas que acompanham já há mais tempo aqui o podcast pudessem, se assim desejassem, mandar depoimentos para falar o que o podcast como um todo tem representado nas suas vidas, e muita gente mandou. Então eu tive que selecionar alguns e coloquei aqui alguns que eu achei que são mais relevantes para esse nosso momento, para o timing, enfim. E ao longo dessa conversa aqui você vai ver que ela vai estar recheada desses depoimentos, tá bom? Mas eu não queria que fosse apenas comemorativo, no sentido de ficar ouvindo depoimentos. No episódio 100, se você já ouviu, eu fiquei contando como foi chegar ao podcast, como que eu criei ele, como foi a primeira gravação, falei de curiosidades, foi muito bacana também. Nesse aqui eu quis comemorar, porém trazendo conteúdo. E esse conteúdo de hoje, então, eu quero falar para você 20 práticas essenciais de gestão para você aplicar no consultório, tá bom? Então vamos lá para a primeira dessa prática, que vai servir aqui do seu grande checklist. Primeira delas, separe as contas, né? Separar as contas significa que a minha vida pessoal, o meu dinheiro da minha vida pessoal não deve estar misturado com o meu dinheiro da vida empresarial. Ou seja, o meu consultório, eu tenho que contabilizar, tenho que anotar tudo, o que entra e o que sai, e fazer com que esta anotação, na última linha, me dê então um resultado. Quanto me deu de lucro o consultório. E com base nisso, ou seja, no resultado que a minha empresa deu, é que eu posso saber quanto que eu, pessoa física, eu pessoa, vou poder viver na minha vida com esse valor, ok? Um erro extremamente comum é as pessoas misturarem as contas. Então a gente já tem podcast aqui sobre isso, já tem alguns episódios sobre isso, mas é fundamental então eu listar aqui, iria ao primeiríssimo de hoje, que é o seguinte: quer ter sucesso com o seu consultório? Então, primeira coisa, separe as contas. E um detalhe, eu não estou falando aqui de separar a pessoa física da jurídica. Eu estou falando para separar a sua vida pessoal da vida do consultório. Tem gente que entende errado. Então, se o seu consultório é pessoa física, o consultório não tem nada a ver com você. Então, você tem que separar as contas. O que é consultório é sua empresa e o que é sua vida pessoal é sua vida pessoal. Prática número 2. Separe os papéis. Então não é só separar as contas, tem que separar os papéis. Mas que papéis, Pino? Também temos episódios sobre isso. Aliás, acho que todas as dicas que eu vou falar aqui já tem algum episódio que aprofunda o assunto. Se você assim desejar, você volta lá e aprofunda aquele tema, tá bom? Separar os papéis significa que você precisa entender que é completamente diferente você ser o profissional, você ser o apertador de parafuso lá, ou seja, médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, de você ser o dono, o gestor, o presidente. Então, o gestor, o presidente, ele tem um papel estratégico de tomada de decisão, de alinhar para onde nós vamos, decidir essas metas, esse caminho e fazer com que a clínica, que toda a empresa, tudo funcione para aquela direção, para alcançar aquele objetivo. No lado de baixo dessa escala, são 3 níveis, então o primeiro nível é o nível estratégico, que é a gestão, o nível de baixo aqui é operacional, que é colocar a mão na massa e fazer as coisas, seja do departamento clínico, fazer as coisas do departamento clínico, seja fazer as coisas do departamento comercial / marketing,
seja fazer as coisas do departamento administrativo financeiro e todo o back-office. Então, eu tenho alguém que vai ter que colocar a mão na massa e fazer. E aqui em cima, eu tenho quem vai decidir as coisas em cada um dos departamentos, que esse é o papel do gestor. E no meio do caminho, entre um nível e outro, eu tenho o papel do gerente, que é o nível tático. E o gerente tem que, então, supervisionar, liderar, ficar junto com as pessoas e viabilizar, coordenar aquela operação toda de todo mundo para que as metas definidas sejam alcançadas. Então, muitas vezes, no seu consultório pequeno, que é você e sua secretária só, a questão que você tem que pensar é quem está executando o papel de diretor, ou seja, estratégico, gestão, de diretor clínico. E quem está executando o papel de diretor administrativo financeiro. E quem exerce o papel do diretor do departamento comercial e marketing. Quem é que está fazendo a parte operacional do departamento administrativo? Quem faz a parte operacional do departamento comercial? E quem é que está supervisionando e liderando? Com isso você consegue identificar, de certa forma, aonde estão os gargalos do seu negócio. Por que o seu consultório talvez não esteja funcionando tão bem? Pode ser por falta de gestão, ou seja, não tem ninguém decidindo um caminho. Pode ser por falta de operação, não tem ninguém executando o comercial, não tem ninguém fidelizando o cliente, fazendo a administração, ou pelo menos não de uma forma dedicada, tenha só alguém improvisado. Ou pode ser porque falta o seu papel como gerente, aquela pessoa que vai supervisionar. Você dá ordem para a pessoa fazer como gestor, no seu papel de gestor, e aquele funcionário, seu colaborador, não executa o que deveria. Porque faltou supervisão, faltou liderança, faltou coordenação. Então, separe os papéis. No momento em que você é dono, diretor, tem que pensar estrategicamente. No momento em que você é dentista, você é médico, está atendendo o paciente ali, você é mão de obra, você é operação. E você, em alguns momentos, precisa ser o nível tático, o gerente. Negligenciar esses passos é um grande problema, é o que muita gente faz. Então, a super dica é separe os papéis e atue em todos eles que cabe a você. Oi, Plínio. Aqui é Cassiano, estamos de Pediatra de Brasília. Parabéns pelo episódio 200 do Consultório Empresa. Tenho assistido desde as primeiras temporadas, não perdi nenhum episódio, alguns eu ouvi mais de uma vez. Vários insights, várias sugestões que foram implementadas e fizeram muita diferença na nossa trajetória, principalmente no último ano com a sua consultoria, em que a gente implementou pequenas mudanças que no final das contas fazem uma grande diferença no resultado final. Obrigado por tudo, continue nessa luta, parabéns. Prática 3. Dedique tempo à gestão, ao cuidado de cada um desses 3 departamentos. Isso significa que você tem que dedicar, por exemplo, 1 hora por dia para gestão, para o nível estratégico, para pensar, para analisar. Você precisa com muita frequência estar ali supervisionando a equipe, vendo o que precisa ser feito, também de vez em quando é operacional. Mas a questão é que você precisa dedicar tempo à gestão. Muita gente comete o seguinte erro, é muito comum isso. Deixa para fazer a gestão nas horas vagas, fazer à noite, final de semana e fala, não está dando tempo. Esse é um erro gravíssimo. E sabe o que isso significa? Que você não entendeu que o consultório é uma empresa, ou seja, você não entendeu na alma que você se tornou um empresário, uma empresária quando montou um negócio chamado consultório. Se você entender que você é empresário, pensa um empresário que tem qualquer tipo de negócio. Ele sai de casa para ser empresário, certo? Então ele vai sentar na cadeira aqui, vai analisar o negócio, vai tomar decisões e vai analisar, certo? Então, ser empresário, ser um gestor é trabalho. Então no momento em que você decidiu ter um business, você tem que, parte do seu tempo vai ser dedicado à gestão, parte à gerência e parte à administração das outras coisas que forem necessárias, se você não tiver quem faça para você. Enfim, o que eu quero dizer é que se você não dedicar tempo para o negócio e tempo dentro da sua hora comercial, do seu dia de trabalho normal, se você não dedicar para isso, quem vai dedicar? Como que vai avançar o negócio? Então, por isso que eu falo que essa é uma das práticas essenciais para a gestão do negócio, para você ser bem sucedido, porque gestão é essencial, não é um opcional. E se você não cuida, quem é que está dirigindo o seu negócio? Quem é a cabeça do negócio? Quem? Então, se não tem ninguém, não vai para lugar nenhum. 4. Esse item 4 aqui é muito legal. Por quê? Porque eu falo dele o tempo inteiro. Eu acho que não teve nenhum episódio que eu não mencionei isso direto ou indiretamente. E esse item, essa prática essencial para o sucesso do negócio é tenha um público-alvo bem definido.
Não dá para não ter um público-alvo definido. Mas Plínio, sempre ouço essas bobagens. Na minha cidade, aqui é pequenininha, no interior, então não dá. Dá, porque a sua clínica foi feita para, sei lá, para filha do prefeito ou pro pessoal da roça que está lá colhendo milho. Só com essa, tudo bem, pode ser um comentário esquisito que eu fiz, mas isso já dá pra gente ter uma noção de público. A minha clínica é pro pessoal da roça, ou é para um pessoal melhor ali da cidade financeiramente falando. Enfim, de qualquer forma, ter um público-alvo é essencial. E você sabe que quanto mais a gente fecha o foco, mais o negócio se expande. Ou seja, você precisa saber para quem você vai ser excelente. E esse exercício, que é um dos mais importantes para você fazer, as pessoas sempre ficam achando que deixa para depois, e pior, né? Eu pergunto qual é o seu público-alvo, as pessoas me respondem assim: olha, tem vindo muito, tem vindo, não quer dizer que é o público-alvo, né? Se eu monto um restaurante de luxo, o meu alvo seria um público classe A, só que eu monto num lugar popular porque eu errei e começa a vir gente mais popular, enfim, uma classe mais baixa que não tem condição financeira de ir no meu restaurante, eles olham o cardápio e vão embora, falam: nossa, não tá dando certo, o mercado tá ruim. O mercado tá ruim. É porque tá tudo errado, o mix de marketing tá errado, enfim. Então, acertar o público-alvo é o ponto de partida para a construção de um negócio bem sucedido, tá bom? Então, uma coisa que a gente precisa deixar assim muito clara é que se eu não tenho um público-alvo definido, eu vou ser medíocre, mediano para todo mundo. E isso é a chave do fracasso. Então, primeiríssima coisa, né, nesse contexto defina para quem você vai ser excelente, porque isso faz toda a diferença. Vamos ouvir mais um depoimento? Bom dia, meu nome é Cristiane, eu sou uma dentista, médica dentista aqui em Portugal, onde eu vivo há mais de 20 anos, que adoro minha profissão e apaixonada por gestão. E encontrei esse podcast do Plínio, que é um outro apaixonado e conhecedor, conhece pra caramba gestão. E digo isso com conhecimento de causa, porque eu acompanho muita gente, muita coisa, muitas fontes, já fiz muitos cursos, também sou uma apaixonada pela gestão e acho que esse podcast é uma entrega muito rica de conhecimento, de valores, de forma gratuita. E o melhor ainda é perceber que isso é uma pequena amostra de tudo que ele tem para oferecer quando a gente acessa a plataforma super bem organizada, os acompanhamentos. Eu já recomendei um monte de colegas e amigos, porque acho que realmente é uma entrega super válida. Fico feliz de ter encontrado e de participar, e pena que eu não tenho mais tempo para poder ir mais a fundo do que eu gostaria, porque ali dá condições de qualquer pessoa reestruturar a gestão do consultório, que é uma parte muito falha da nossa formação clínica e acadêmica, não é? A gente tem uma empresa e não sabe como lidar com ela. Show de bola, obrigado. Cara, legal, né? É bom saber que as pessoas curtem, que acompanham, que tem história junto com a gente aqui ao longo desses 8 anos aqui de podcast. Eu sou muito grato por todos estes comentários aqui. Vamos à nossa quinta prática para o sucesso do consultório de alguma ação que é essencial. E ela é parecida, ela é irmã do item anterior, que é: defina um posicionamento e um foco estratégico. Foco estratégico, eu posso definir o meu foco estratégico apenas no público-alvo. Então, o meu foco, é o que eu chamo de foco demográfico, você já viu essa aula aqui. O foco demográfico é aquele foco que eu tenho, que pode ser, o foco demográfico pode ser na classe social, no gênero, em faixa etária, mas eu posso usar outros tipos de foco. Eu posso ter um foco numa especialidade, eu posso ter uma clínica com foco numa patologia, eu posso ter o tipo ou forma quando eu monto um consultório que é o Castelo da Cinderela, e por aí vai, tá bom? Então aqui esse item tenha um foco, nem que seja minimamente falando, o foco demográfico, que é o público-alvo, tá? E o irmãozinho deste item que tá aqui, que é definir um posicionamento. Posicionamento é um adjetivo, também temos podcast aqui sobre isso, tem episódio sobre isso. O posicionamento é um adjetivo que você carrega, é aquele nome, aquela palavra que as pessoas imediatamente classificam, grudam em você quando ouvem o seu nome. Então, você tem, por exemplo, chocolate Lindt, chocolate Garoto, chocolate Nestlé. Se a gente for pensar aqui em uma palavra-chave para cada um deles, você vai ver que os três são chocolates,
mas a palavra que vem na sua mente é completamente diferente. Então um tem um posicionamento mais nobre, né? O outro é mais popular, você sabe disso. E eu não estou falando aqui só de qualidade, eu falo de qualidade percebida. E a qualidade percebida, o nome disso é posicionamento. É como que as pessoas vão olhar para você, vão identificar você. Qual adjetivo você tem construído? Qual adjetivo você quer construir? Você intenciona construir na cabeça das pessoas. Então, por isso que esse item é tão importante aqui, eu coloquei ele aqui em quinto lugar. Eles não estão necessariamente em ordem de importância, mas estão mais ou menos em ordem de lógica de implantação. Tá? Então, você precisa ter claro qual é o seu foco que você vai trabalhar e qual é o seu posicionamento que você vai defender. Porque sem isso, você vai tender a ficar com mais um na multidão. Você vai ser mais um sem foco, sem público-alvo, sem posicionamento, é mais um no oceano vermelho brigando por preço. Isso não faz mais o menor sentido. Então, se você me segue aqui, você sabe que o pensamento empresarial é baseado na diferenciação. Então, meu amigo, vai lá e faz a diferenciação através da escolha do posicionamento e do foco. Vamos ouvir mais um depoimento? Plínio, 200 episódios. Não é só um número, né? É uma história de constância, generosidade, carinho em tudo que você faz. O consultório empresa já virou minha companhia de muitos anos. Aquele espaço em que me inspira, me ensina, me acolhe e me provoca. Ouvir você é sempre um convite a pensar diferente para crescer como profissional e também como pessoa. Obrigada por dividir com tanta generosidade e mostrar que empreender na saúde pode e deve ser leve, humano e inteligente. Parabéns por essa trajetória incrível. Que venham muitos outros episódios, histórias e sorrisos no caminho. Obrigada pela tua trajetória na minha história. Eu sou a Dani Nabak, cirurgiã dentista aqui em Três Corações e acompanho o Plínio há alguns longos anos. É sempre um aprendizado. Obrigada, professor. Obrigada, mestre. Já tive outros episódios também aqui que a gente trabalhou esse tema que eu vou trabalhar aqui com vocês, que eu vou falar para vocês aqui, que é o sexto item, que é tenha mentalidade de investimento. Eu cada vez mais, quanto mais passa o tempo, mais eu vejo que pessoas sem mentalidade de investimento não vão a lugar nenhum. É curioso. Tem várias coisas que tem a ver com as crenças e com habilidades, com soft skills, várias. Isso é muitíssimo, muitíssimo importante. Mas tem uma, que é essa, que é a mentalidade de investimento, que faz muita diferença. O que é a mentalidade de investimento? É você perceber nas coisas quanto que aquela coisa que você vai comprar, que você vai investir naquela coisa, qual é o real potencial que ela tem de retorno. Então, se você vai comprar um equipamento e aquele equipamento tem um potencial real de retorno para você, de se transformar em dinheiro, cara, aquela grana que você vai gastar enorme no equipamento, por exemplo, ele vale a pena porque vai retornar. Se você conseguiu perceber esse potencial de retorno, então aquela compra, por mais alta que seja, claro, se você fez a compra, ela vai retornar para você em alguns meses, um ano, 2, enfim, não importa. Por que isso é importante? Porque tem gente que só consegue enxergar o número, a coisa. Quanto custa? Custa 100. Ah, meu Deus, 100 é caro, eu não vou comprar porque 100 é caro. Mas com aquele 100 você vai fazer 1000? Não faz sentido você não gastar os 100, entende? Põe alguns zeros a mais que talvez você sinta mais claro o que eu estou falando para você. Eu já falei aqui em vários episódios sobre isso. Tem até o exemplo que eu sempre dou do livro, daquela história que eu vi, as duas colegas foram comprar um livro, viram lá um livro super bom, elas estavam percebendo que aquele livro ia ajudar elas a fazer facetas imediatamente, ia complementar o conhecimento, e no dia seguinte elas iam fazer facetas dentárias, né, iam conseguir vender melhor aquelas lentes de contato, elas estavam ali e viram que o livro custava, não me lembro, aqui seja R$700, né? Oh meu Deus, que caríssimo, R$700. Se elas acharam que R$700 em duas pessoas para dividir, né, era caro, não sei se o valor foi esse, talvez tenha sido 600, 800, enfim, mas é algo assim. Se aquilo foi caro, é porque elas estavam pensando em papel. Um livro, elas estavam assim, como que um livro custa isso? Então elas estavam pensando que é o quê? Dom Casmurro, né? Machado de Assis, porque é papel, livro... não menosprezando a esses, mas um romance. Cara, aquele conteúdo daquele livro, claramente elas já tinham identificado, elas mesmas identificaram, que tem um potencial de pegar aquele conteúdo e, tipo, uma semana depois, ou menos do que isso,
já estariam vendendo facetas. A primeira faceta ela já multiplicaria o investimento por 2, por 3. Na primeira faceta. Então não faz sentido falar, caro. Essa mentalidade pequena é o que deixa muita gente travada. Talvez seja o seu problema. Então as pessoas falam, mas eu não vou investir nisso porque isso aqui, nossa, é caro, vou pagar 2 mil por mês em alguma coisa lá. É caro, mas qual é o potencial daquilo voltar para você? Entende? Sei lá, vamos falar de mentoria aqui, por exemplo. Então, quanto você pagaria para conseguir fazer, vamos imaginar aqui, você faz uma cirurgia plástica, sei lá, de 50 mil reais, né? E você faz uma dessas a cada mês. Quanto você pagaria para alguém para você vender não uma cirurgia dessa, mas 3 por mês? Quanto você pagaria? 3 por mês são 2, não, mas são 100 mil reais bruto a mais por mês. Só no primeiro ano, a gente já está falando aqui, cara, vai fazendo a sua continha aí. Quanto valeria a pena você pagar para uma pessoa para ter esse retorno? Entende? Então, esta é a proporção. Isso aqui não estou falando especificamente do meu caso, embora em parte sim, mas eu quero só que você entenda a mentalidade de investimento que é. E o contrário disso é um problema também, porque tem muita gente que simplesmente vai para um congresso e aí tem lá uma promoção de compra não sei quantos implantes, compra o equipamento, compra sei lá o que, e a pessoa compra porque tá barato, não precisa, não usa, não faz dinheiro com aquilo e gasta dinheiro com uma coisa que é inútil ou que não se transforma em dinheiro. Então, cara, o que o profissional de saúde faz o tempo todo? Gasta, e aí o termo é gasta com coisa que foi inútil, ou seja, que não se transforma em dinheiro, e não investe porque pensa que é o gasto, não investe naquilo que realmente pode trazer um retorno. Então, mentalidade de investimento é enxergar o potencial de retorno nas coisas e ver o que tem ou não real este potencial, tá bom? Essa é uma dica extremamente importante. Oi, meu nome é Débora Hertal, sou dentista e hoje eu já estou aposentada, gerente de saúde da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN. E dentre outras áreas, a medicina e a odontologia estavam sob minha gestão. Antes de falar dos podcasts, eu queria registrar aqui que além de treinamentos que o Plínio deu para as equipes, ele me auxiliou muito durante o meu processo de gestão dessas áreas. Então, obrigada aí, Plínio, por sempre. Agora, falando dos podcasts, de uma forma resumida, ele é um canal, né, onde a gente fica por dentro das tendências, ele traz muita segurança, ele faz pensar o negócio, ele traz insights, né, muitos insights, que pode se aplicar à realidade sem cair em armadilhas, né? Então, são aquelas coisas que a gente aplica realmente ali no negócio e mais, aplica-se à vida. Eu não perco um ainda até hoje, eu assisto e tenho insights ali para a vida. Então, é uma ferramenta que encurta caminhos, né, que precisamos percorrer para o objetivo que se almeja. Então, obrigada, Plínio, por se dedicar um tempo aí por esse projeto maravilhoso. Prática número 7 para você ter sucesso aí no seu consultório, na gestão do seu consultório, tenha um plano anual, claro, um planejamento estratégico, com metas, plano de ações. Isso é essencial. Você tem que saber, o que significa isso na prática? É você saber claramente, você escrever, desenhar aonde você quer chegar. Eu quero alcançar este objetivo em X tempo. Eu quero me tornar isso, eu quero ser uma referência nisso, eu quero alcançar tal resultado, X mil reais de faturamento, ou não importa o que seja. Eu quero alcançar este alvo em X tempo. E aí você para, porque você é gestor, você sabe disso, certo? E aí você para e planeja. O que é que eu vou fazer para chegar lá? Então aqui você vai assistir alguns podcasts, alguns episódios quando eu falo dos 7 drivers. Então você vai falar quais são os drivers que eu preciso, os direcionadores para chegar até lá. E quais as ações eu vou fazer para chegar até lá. Então, sem um planejamento, a base do planejamento é o alvo, é aonde eu quero chegar. E em quanto tempo. E aí quando eu começo a pensar em quanto tempo eu quero chegar lá, eu começo a pensar, a minha mente me ajuda a pensar nas ações, nos passos para chegar lá. Exemplo, você fala assim, eu quero viajar para a Grécia daqui a exatamente 2 anos. Tá bom, então é esse o meu objetivo? Esse é o objetivo. O que você tem que fazer agora? Vamos lá, me conta. Primeira coisa é, quanto custa viajar para a Grécia, certo?
quanto custa. Aí você começa a levantar quanto custa viajar para a Grécia, você vai ver que tem um preço na alta temporada, na baixa temporada, você começa a olhar para a sua agenda, quando poderia ser, e tem uma noção do valor, certo? Não é isso que você faria? O que você está fazendo? Planejando, você está definindo um alvo, está começando a planejar. Essa época dá, essa não dá, vou colocar 2 meses para frente, 3 meses para trás, para encaixar aqui. Aí você tem uma noção de valor. Aí você olha quanto você tem no banco. Você fala, eu tenho tanto, eu vou poder dispor desse valor? Metade dele. Bom, então metade dele é meu ponto de partida. Quanto falta? Falta mais 20 mil reais. Falta 20 mil reais em 2 anos. Então vamos dividir isso para ver o valor por mês que eu tenho que guardar para poder comprar. E por aí vai. Como é que vai estar a temperatura lá? Você começa a planejar os detalhes dessa viagem. Assim como você consegue enxergar o que é o planejamento de uma viagem, porque ela se torna um alvo para você, da mesma forma é o seu consultório, o seu negócio, o seu business, a sua vida. Então você vai desenhar, você precisa desenhar o alvo, saber onde você quer chegar e traçar o caminho. Plínio, mas e se as coisas mudarem? E vão mudar. O seu plano não é engessado, nem deve ser. Vai mudar mesmo. E você vai fazer ações que vão estar erradas e você vai ter que corrigir. E algumas você vai mudar de ideia no caminho e tá tudo bem. Só que se você não tem um plano, você está só indo. Você está empurrando com a barriga e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E sinceramente, cara, a chance hoje em dia disso te levar a algum lugar bom é quase zero. Pode ser que há 30, 40 anos atrás você só ia e deu bom, né? Mas hoje, cara, tá cada vez mais difícil e você sabe o que eu tô falando. Então, planejamento, define, escreve, gasta um tempinho com você, investe um tempo em você, e escreve onde você quer chegar e começa a pensar nesse plano e vai atuando em cima desse plano todos os dias. Você planeja, pelo menos uma vez por ano você planeja e vai atuando todos os dias na direção de chegar mais perto desses seus objetivos e seus sonhos. É com muito prazer que eu faço esse depoimento. Meu nome é Edmar, sou médico oftalmologista em Brasília. Nós temos uma clínica com 10 anos e na pandemia, em 2020, nós começamos a ouvir com mais frequência os podcasts do consultório empresa do Plínio e esse conhecimento foi transformador. Primeiro por abrir a mente para várias áreas, né? Começamos a departamentalizar a clínica, o acrônimo de vendas que ele usa como método SOMAR, a gente implementou, tivemos aí treinamentos em cima desse podcast. Eu lembro que nas reuniões da clínica nós antes pedimos para os colaboradores fazerem inclusive resumo dos podcasts e isso virou uma marca da clínica. Mais à frente, explicar o que significava cada área, explicar o que significava fechar aí os buracos do balde furado. Então, vários podcasts ajudaram muito no começo. E depois de algum tempo, a gente entrou em contato com o Plínio para estabelecer um vínculo maior. E ele veio até nós, assim, muito gentil, muito solícito e com muito conteúdo, né? Sempre ponderando e ajudando nas decisões importantes. E nós conseguimos sair lá no princípio de uma clínica com 2 consultórios e com 8 colaboradores, para hoje em dia 12 consultórios e mais de 40 colaboradores. E como ele mesmo diz, respeitando aí as dores do crescimento, né? Tendo humildade intelectual para estar sempre buscando mais informações e lembrando que são posições diferentes as que a gente assume durante a vida. Em algumas situações como sócio, outras como trabalhador da empresa, mas o conhecimento que os podcasts trouxe foi fundamental, foi transformador para a empresa. Então falo isso de coração aberto, tenho uma gratidão gigante pelo Plínio e pela equipe dele, né, que dá suporte para a gente até hoje. Um abraço, Plínio, parabéns aí pelo podcast número 200, que você siga aí com muita saúde e transformando a vida de muitas pessoas. Um grande abraço da equipe da Olhar Prime de Brasília. Até mais, fica com Deus. Item 8. Outra coisa essencial que você precisa ter no consultório para fazer o negócio dar certo é ter os processos internos bem mapeados e bem controlados. Processo interno mapeado e otimizado. O que é isso? O processo é como você cobra um paciente inadimplente. Como? Qual é o método? Como você faz a sua clínica, né? Como que a clínica faz para confirmar? Você usa confirmação de paciente? Particularmente eu não gosto disso. Mas você... eu acho que a gente...
deixa eu fazer um parênteses aqui, eu já falei isso, mas enfim, confirmar, se você tem o hábito de confirmar, quando a pessoa agendou, então ela só fez mais ou menos aqui, depois a gente confirma, não está confirmado, não. Está agendado, tem um compromisso, então você não confirma, você relembra, tá bom? Mas enfim, então tá, você relembra. Como que você faz, como é que a clínica faz para relembrar? É um dia antes? Quando faz, como faz, qual é o texto, é vídeo, é áudio, é só um texto, enfim. Como que funciona isso? Essa decisão de o que vai ser feito, quando vai ser feito, quem faz, qual é o check da coisa, chama processo interno. Quais os processos internos que você tem de venda, de follow-up, de cobrança inadimplente, passos administrativos e por aí vai. Então, você precisa ir definindo os seus processos internos. Assim como você tem um passo a passo na cirurgia ou na realização de um procedimento, por exemplo, dentistas, aqui eu vou usar como exemplo, tem muitos processos para fazer uma prótese. Parte 1, parte 2, parte 3, então primeiro faço isso, aí faço um negócio no dente, aí depois eu moldo, aí depois, certo? Isso é um processo que você segue o processo. Se você atropelar aquele processo, não vai dar certo. Agora, você imagina alguém que não tem processo, ou seja, não estudou, é um dentista prático, vai lá e começa a fazer de qualquer jeito, enfim, sem um processo, sem um método, sem uma sequência determinada, você vai bater cabeça. Mas tem uma coisa pior ainda. Qual é a coisa pior ainda? A coisa pior é que se você não tem um processo e tá tudo na cabeça da sua funcionária maravilhosa, se ela sai, se ela morre, ou se ela qualquer coisa fica enviesada com você, dançou. O método inteiro foi embora, morreu com ela. Você não sabe como dar continuidade. Isso é um problemaço. Eu já vivenciei isso. Isso é um problema. Então você tem que ir escrevendo os processos, os métodos, vai tendo tudo isso em manual, bota foto, faz tudo que for necessário. Ó, você vai entrar nessa página aqui, nesse site, pega essa informação, anota nessa planilha, deixa tudo certinho mapeado. Porque quando outra pessoa precisar ser treinada, ou se acontecer alguma coisa com aquela primeira, você já tem um processo definido. E aí você se dedica continuamente a melhorar os processos. Isso é gestão. Continuamente, o resto da vida, melhorando os processos. Porque você está sempre aprendendo uma nova forma de fazer e arrumar aquele processo, aquele outro, aquele ou aquele. Isso é essencial. Então, mapeie e otimize seus processos continuamente. Aqui é Eduardo Picanso. Eu dou os parabéns aqui pela consistência, pela qualidade dos podcasts. São pílulas de conhecimento que acho que todo mundo que até nem só da saúde não, todo mundo que empreende poderia estar ouvindo os podcasts, porque são muitos insights e é aquilo, a gente coloca a fonte do saber, mas a pessoa que está do outro lado aqui ouvindo, ela tem que fazer a parte dela, tá? Parabéns aí pelos 200 episódios e que venham mais 200, mais 400, vamos fazer aí a campanha do episódio 1000, vamos que vamos. Prática número 9. Tenha uma gestão financeira, principalmente profissional. O que significa isso? Que você precisa cuidar do fluxo de caixa, que você precisa ter todos os seus indicadores, os números, você precisa ter uma DRE, demonstrativa de resultado do exercício, principalmente gerencial, que é em regime de caixa. Para ele não sei o que é isso, né? Tem outros podcasts que eu explico, hoje não dá para ficar explicando tudo isso. Você precisa acompanhar e entender a formação de preço. Você precisa calcular a margem de lucro, e a gente ensina o método da MCU, margem de contribuição unitária, para identificar o valor de lucro, a margem que você tem de lucro em cada procedimento, transformar aquilo na base hora para poder comparar. E por aí vai, ticket médio, né? Se eu não tenho uma gestão profissional de finanças, eu vou ter um grande problema. E aí vem um monte de coisa junto com isso, né? Tanto de problema quanto de solução. Então, se você tem, por exemplo, não tem uma boa administração financeira, ou você não tem esses controles, é provável que você comete um erro gravíssimo que chama antecipação de cartão. Por que gravíssimo? Porque você está jogando dinheiro fora. Porque se você desenha seu negócio inteiro, desde o primeiro dia, para sempre, se a pessoa passou em 3 vezes, você vai receber as 3 parcelas, cada uma na sua no devido mês, no devido vencimento. Se você, desde o início, se programa para isso, você vai crescendo nessa proporcionalidade. Agora, se você, desde o começo, se habitua a antecipar, você gasta, porque esse dinheiro fica um dinheiro caro, porque você paga um juros alto para poder antecipar. E o pior, o paciente está pagando ainda, você ainda está entregando um tratamento e você não tem mais aquele dinheiro para o mês seguinte. Então você já entra no mês seguinte devendo.
E ao contrário, se eu tenho 3, 4, 5 parcelas para frente, eu costumo usar a minha metáfora, a minha analogia de que eu tenho dinheiro, eu tenho cheque na gaveta. Então é muito bom eu olhar para a minha gaveta de 3, 4 vezes para frente, eu abro a gaveta e está cheio de cheque lá já, ou seja, eu não preciso me matar para pegar todo o valor, né? Para vender tudo que eu precisaria para aquele mês. É só o que falta, porque eu já tenho dinheiro para receber que está ali. E por aí vai. Ou seja, não ter uma boa administração financeira te deixa refém dessas coisas, né? E uma sugestão que eu dou para muita gente é tenha um BPO financeiro. Já ouviu falar de BPO financeiro? O que significa um BPO? É uma palavra em inglês, uma sigla em inglês, mas que significa para você ter, e vale muito a pena, tá? Eu mesmo faço isso, para você terceirizar a gestão financeira. Então alguém pode fazer contas a pagar e receber para você com precisão, pode fazer como chama? Esqueci o nome agora. Para verificar se sua conta está certinho, né? Se não tem, se bate o seu extrato, né? com a sua movimentação financeira e etc. Emissão de nota, relatórios. Então, ter um BPO financeiro faz com que isso tudo funcione de uma forma linear, de uma forma boa, de uma forma suave, né? Ou seja, as coisas funcionam. Mas se você tem um funcionário para isso, se você mesmo sabe fazer, não importa. Não importa, tá? Se vai ser terceirizado por um BPO financeiro, se você mesmo vai fazer, sua equipe vai fazer. O que importa é que você tenha processo, você tenha método, você tenha controle. Eu particularmente defendo que você tenha que olhar para número todos os dias. Só olhar para os números todos os dias, o número fala com você, de tanto que você olha aquele número e faz sentido. Você sabe interpretar se aquele número do seu custo hora, né, que você viu lá é alto ou é baixo. Quando a gente vai fazer, é muito curioso. Eu vou fazer mentoria com alguém, essa pessoa ainda não está muito acostumada, aí eu falo para ela, por exemplo, vamos ver o custo hora, né? Vamos analisar um custo hora que você tem, a pessoa não tem a menor ideia como é que faz isso, diga-se passagem, é o seu custo fixo ordinário rateado pelo tempo, mas isso é outro caso. Outro dia a gente explica isso de novo, já está explicado aqui, mas enfim. E aí a pessoa olha aquele número, né? Então, deu R$65 de custo hora por PAC, né? Por sala. Isso é alto ou é baixo? Se a pessoa nunca viu, você não tem ideia se isso tá mais caro que todo mundo, tá mais baixo. É bom ou é ruim? Se você não tem critério, se você nunca olhou para esse tipo de número, você não sabe nem julgar. E esse tipo de coisa que eu falo. Mas por outro lado, você sabe, por exemplo, dependendo da sua área, por exemplo, se você é um endodontista, um dentista que faz canal, se eu falar que um dente tem 23 milímetros, você sabe se aquela raiz eu estou dizendo que ela é grande demais ou se ela é pequena demais. Porque esse número fala com você, você tem sentido, você tem interpretação dele, porque você convive com esse tipo de número. Torque, e por aí vai. Joules, se você não convive com determinados números e medidas, elas não fazem sentido para você. Mas se você convive, a sua gestão é a mesma coisa. Então, qual é uma taxa de ocupação, taxa de conversão, ticket médio, custo hora? Se você não tem uma gestão financeira bem feita, um controle financeiro bem feito, você está perdido. Você não tem nem mapa para seguir, você só está indo também, né? E isso é extremamente perigoso. Então, essa minha sugestão aqui, número 9, é tenha uma gestão profissional. E profissional não necessariamente terceirizada, embora possa ser. Mas profissionalizar significa ter uma visão profissional da coisa e colocar em prática da melhor forma possível. Oi, Plínio. Meu nome é Érica. Eu sou geriatra aqui de Goiânia. E eu tô muito feliz que você tenha chegado ao episódio 200. Quero te parabenizar. Você faz toda a diferença na minha carreira, porque realmente eu aprendi na faculdade a ser médica e até te escutar não tinha nenhuma capacitação, não tinha nenhuma ideia de como gerir absolutamente nada. Então, para mim foi muito importante te escutar e espero que eu continue escutando aí por muitos e muitos anos, porque você faz muita, muita diferença para mim. Um abraço e parabéns! E agora o item 10, já na metade da nossa lista, tem chão aqui, né? E o item é precifique certinho, de modo calculado e de modo estratégico. Precificar errado, cara, é uma formulazinha fácil para você perder dinheiro. É impressionante na mentoria quando a gente começa a fazer pela MCU, margem de contribuição unitária, quando a gente vai calcular, né, quanto que aquela pessoa, aquela clínica, aquele profissional está tendo de lucro com um procedimento A, B, C, D, vários, a gente pega e monta uma planilha junto,
a gente vai descobrir que tem item que está dando muito lucro, tem item que está dando quase lucro nenhum e tem item dando prejuízo. E aí o que acontece? Você tem um item dando 100 por hora, por exemplo, cada uma hora fazendo esse procedimento aqui te dá 100 de lucro, mas cada uma hora fazendo esse outro procedimento me dá 100 de prejuízo. Então o que acontece? Você fica trabalhando o tempo inteiro, fazendo muitos desse aqui e muito desse aqui. O que vai acontecer? Você trabalha pra caramba e no final do mês não sobra dinheiro. Você não sabe por quê. Pois é, porque não precificou corretamente. Precificar errado faz você vender mal e principalmente faz você não ter lucro. E tem mais um detalhe, a precificação estratégica ela tem a ver com posicionamento. Se eu falo que é o melhor restaurante da cidade, o preço tem que ser na média ou mais barato, como é que ele tem que ser? Se eu falo, se o posicionamento, lembra do outro item aqui que eu já falei? Se o meu posicionamento é que é o melhor da cidade, ele tem que ser o mais caro para ser coerente. Só para servir de exemplo para você entender. Então, a precificação também ela é estratégica, precisa ser estratégica. Então, para de chutar, para de copiar o preço baseado no coleguinha, isso não faz o menor sentido. Isso é extremamente amador e pode te dar um problema muito sério. Então, se você juntar a precificação correta com a administração financeira correta, como eu falei, se você tem um BPO, por exemplo, alguém que vai fazer isso para você, que vai te ajudar, quando você soma essas coisas, certamente dá uma revolução aí no seu consultório, nos controles financeiros e, consequentemente, na linha, né, naquela última linha que a gente brinca que é a linha de resultado, que é a linha de lucro, que no final das contas é isso que interessa. Olá, Plínio. Meu nome é André Botinha e eu sou pediatra em Belo Horizonte. Eu queria deixar aqui meus parabéns, né, por esse marco tão especial, o episódio de número 200 do podcast Consultório Empresa. Eu conheci você justamente por meio do podcast, né? E desde então eu virei um verdadeiro maratonista dos episódios, né? Eu já ouvi a todos eles. A quantidade de conteúdo, né, de qualidade é algo que merece ser celebrado. Mas não é só a qualidade que me impressiona, sabe? O que mais me chama a atenção é sua capacidade de estar sempre atualizado. Sempre no que a gente poderia chamar de na crista da onda, né? No episódio 134, por exemplo, você comenta sobre o marketing 5.0, né, do Philip Kotler, e elogia pelo fato dele estar sempre relevante, né, ativo, mesmo aos 94 anos de idade, né? Mas eu vejo essa garra em você também, sabe? Esse espírito incansável de seguir aprendendo e ensinando, né? O episódio 186 é um símbolo disso. Você entrevista o Iago, né? Que foi a inteligência artificial que o Consultório Empresa criou, né? E que tanto tem me ajudado na estruturação dos meus projetos de consultório, né? E um outro exemplo é o episódio 198, sobre o novo marketing em saúde, né? A clareza com que as tendências do marketing moderno são apresentadas mostra mais uma vez aí o quanto que você está à frente, né? Eu queria agradecer pessoalmente pela transformação que a mentoria tem me possibilitado, né? E espero que seja só o começo. Vida longa ao podcast, à mentoria e ao seu trabalho. Um forte abraço. E vamos ao 11º item da nossa lista, dessas práticas essenciais para ter sucesso no consultório, que é: tenha um processo seletivo bem estruturado em todos os passos. O que significa isso? Que a forma como você contrata a sua equipe é provavelmente muito ruim, né? Vamos combinar. Então, o que muita gente faz? Começa a pedir indicação. Tem uma secretária para me indicar? Só, esse é o único comentário. E aí a pessoa quer contratar desse jeito, sem orientação nenhuma, e quer pagar o mínimo possível. E aí tem uma pessoa ruim pra caramba, que você não consegue delegar nada pra ela, ela não te entrega mais do que o básico, você fica chateado com ela, mas ela é um amorzinho, o máximo que você consegue falar da pessoa. Gente, sem condições. O dia, de verdade, o dia que a sua cabecinha virar a chave e você entender que você tem uma empresa, e você entender que a sua empresa precisa ter um funcionário, colaborador, né? Funcionário é fazedor de função. Você precisa ter um colaborador que colabora, trabalha junto na direção de uma missão, de uma visão, de um objetivo. Se você tem um colaborador bem preparado, treinado, que você investe, essa pessoa caminha com você na direção de um resultado específico. Então, você precisa, tendo uma empresa, investir em escolher a pessoa certa e manter a pessoa certa com você, montar o time. Quem é o seu time? Esse time te ajuda?
Então, o processo seletivo tem a ver com você descrever qual é a função, saber o que essa pessoa tem, o que ela tem que dominar. Por exemplo, a pessoa que você quer contratar para a função tal, ela tem que dominar o Excel, ela tem que dominar português, por exemplo, tem que falar e escrever bem ou tanto faz? Não, ela é boazinha, mas pode escrever nós vai, nós volta. Para e pensa, cara, o que você precisa, quem é a pessoa que você precisa. Então, a gente tem todo um método para isso. Aí depois que você desenhou claramente quem é a pessoa que você precisa, aí você vai pensar aonde eu encontro essas pessoas. E aí você vai para o mercado e fala, pessoal, aí você pode até ir para o amigo e falar, você tem alguém com essas características, com esse perfil para indicar? Não quero qualquer, quero este perfil. Ou então você vai e faz um anúncio, quero este perfil. Aí sim as pessoas começam a mandar currículo. Aí você contrata qual? O melhor de 3? Melhor de 10? Não, você contrata aquele currículo, aquela pessoa que você vai entrevistar e etc, que mais se parece com o perfil que você desenhou. Se chegarem 10 currículos, por exemplo, e nenhum dos 10 tiver o perfil que você quer, rasgue todos os 10 e comece de novo e continue o processo. Ele não se encerrou, você não contrata. Então, esses são os erros que as pessoas fazem. Contrata de qualquer jeito, vai no susto, contrata o que apareceu na frente. Aí, cara, a chance de dar certo é bem pequena. Pode até dar? Pode. Às vezes os astros se alinham e dá certo, mas a chance disso acontecer é cada vez menor, tá bom? Então, quer fazer uma gestão bem-sucedida, de sucesso para o seu consultório? Então, tenha um processo seletivo bem feito em todos os passos, inclusive no passo que é o onboarding, né, de receber essa pessoa bem quando ela chega, porque muita gente também não dá esse treinamento, não faz o onboarding, só larga e é um outro caos também. Olá Plínio, tudo bem? Aqui quem fala é Fabrício aqui de Brasília, sou cirurgião bucomaxilofacial, ortodontista e tive a oportunidade, o grande prazer de participar do MBA do professor clínico, MBA em Gestão de Clínicas Médico-Odontológicas, que foi um marco aqui na minha vida, na minha empresa, né, onde a partir daí nós tivemos a oportunidade de ver a gestão de uma outra forma, de aprender realmente a gestão como ela é, não só a gestão de marketing, né, que as pessoas acham que é marketing, mas a gestão propriamente dita e a gestão raiz, né, onde aprendemos desde RH e entramos na parte de marketing também, enfim, de tudo, né, como um todo, tive a oportunidade de participar aí e mudou a minha visão com tudo. E eu quero aproveitar para poder parabenizar o professor Plínio pelo episódio 200 do podcast, né? Que é um podcast muito interessante, com conteúdos de altíssima relevância e que vem a cada dia dar insights, e eu ouço toda semana, ou na academia, ou no carro, ou quando estou em alguma atividade de lazer, ou até esperando alguma coisa, né? Às vezes eu vou levar meu filho da escola, estou esperando. Eu coloco o fone e escuto o podcast do Plínio e é fantástico. Então eu queria aqui parabenizar você pelo podcast, pela relevância dos seus conteúdos e continue nos entregando esse material de tanta qualidade assim. Um grande abraço, fique com Deus. E esses depoimentos, hein, cara? Muito legal mesmo, show de bola, obrigado, muito legal. Bom, vamos para o item 12 agora dessa nossa lista, ainda aqui em gestão de pessoas, tem a ver com regimento interno. Tenha regimento interno. E mais do que ter um regimento interno, é fazer reuniões semanais de alinhamento, ter um walk-around management, um PDI. Bom, o que eu estou falando aqui? O que eu juntei nesse bloquinho? Bom, regimento interno é você criar as regras de funcionamento, o que pode e o que não pode. Seu funcionário pode vender rifa, ele pode vender coisa para paciente, ele pode comer, sei lá, mexerica, pode almoçar enquanto está lá atendendo o paciente, enfim, num balcão, sua secretária. Ela pode ir com um tênis amarelo, pode ir com um decote, com transparência. Se você não escrever, não pactuar com a pessoa, cara, você não pode reclamar. Então, ter um regimento interno é uma das principais ferramentas de gestão, na minha opinião. Porque ela tem a ver também com os processos internos que você está padronizando e pactuando com a pessoa. Então, tenha um regimento interno. Isso é muito importante para você. E aí, você vai fazer com a sua equipe reuniões semanais. Cada reunião semanal, que pode ser, por exemplo, na segunda-feira, vocês vão conversar sobre quais são as prioridades da semana, quais são as metas que a gente tem, cada um relembra quais são as principais tarefas a serem feitas, escreve-se alguma coisa nesse sentido, faz um pacto das ações que são essenciais e por aí vai.
e toda semana cobrando, vendo o resultado da semana anterior e o que vem pela frente. E aí pode-se incluir alguns treinamentos que tem a ver com o tal do PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Você pode falar colaborador por colaborador, o que você quer fazer para que essa pessoa se tornar melhor naquela função. Então você pode desafiá-la, premiavelmente ou não, para alguma melhoria. Você pode dar um treinamento e pedir para ela chegar num determinado patamar, numa nota, para subir de degrau ali com você e por aí vai. Então, um plano de desenvolvimento individual é você ajudar individualmente cada colaborador a se transformar cada vez mais naquela pessoa que agrega ao time. O que cada pessoa precisa para virar uma pessoa melhor para você no seu time, tá? Então, tem a responsabilidade do colaborador? Tem, mas às vezes você tem, e é essencial isso. Mas também tem a sua contribuição em falar o seguinte, em orientar aquela pessoa. Você fala para sua secretária, por exemplo, para sua recepcionista, para o seu vendedor, fala, o que eu espero de você? Eu espero isso, isso e isso. Se a pessoa não está entregando, aí você vai orientar, dar bronca, dar feedback, vai, enfim, seja o que for. Mas precisa ter essa clareza de onde queremos chegar, onde você pode chegar, o que eu espero de você, o que eu posso te oferecer nesse caminho. Por exemplo, um treinamento, uma orientação e por aí vai. Tá? Isso chama PDI. E o Walk Around Management, né, que é um termo que a gente usa também, que é aquela nível tático da gerência, da supervisão, da liderança, onde você sai do mocho, você sai da produção, você sai da fábrica e vai rodar por aí, walk around. Você vai rodar, vai ver, vai sentar junto com o seu funcionário, falar o que você está fazendo, como é que tem sido isso, e aquilo lá está funcionando ou não. Vai almoçar com o funcionário, às vezes funciona também, depende de uma série de coisas, seu estilo, mas vai saber, vai lá, senta junto, olha o computador e fala o que você está fazendo, como é que é, o que tem tido de dificuldade, me conta. Então, o colaborador perceber que o gestor, ali nesse caso o gerente, está junto, está participando, né? Ou é você no papel de gerente, está participando, está interessado e por aí vai, tá bom? Isso é fundamental também. Bora ver mais um depoimento? Olá, Diogo Vilela, Odonto Joy. Plínio, eu queria te dar os parabéns, tá? Não é qualquer profissional que chega no número 200 de um podcast, tá? Você sabe o tanto que a gente tá junto com você aí, quantos anos já, né? Daqui a pouco tem uns 15 anos que nós estamos juntos, desde lá do primeiro livro do Consultório Empresa, tá? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação e conta sempre comigo, tá? Parabéns, tamo junto! Item 13. Tenha uma excelente assessoria jurídica e contábil. Cara, não dava para não ter este item, né? Muita gente não tem essa assessoria jurídica e erra muito. Olha, são poucos, na verdade, que tem um contrato. Quase ninguém tem contrato e alguns têm um contrato copiado em algum lugar na internet, mequetrefe pra caramba. Termo de consentimento, livro esclarecido é fundamental. LGPD, tem uma série de coisas que você está se colocando em risco por negligência. Uma assessoria jurídica monta contrato para você, vê o que pode e o que não pode antes de você assinar um contrato, monta contrato para você com seus pacientes, os termos e por aí vai. Cara, olha, de verdade, a gente fica cada vez mais vendo esse mundão de meu Deus aí e vê como as pessoas estão cada vez mais... não sei como nem o termo... Cara, estão gerando processo, estão ficando cada vez mais frias as pessoas, ou seja, pode sair caro para você não ter uma boa assessoria jurídica, tá bom? Lembra da mentalidade de investimento? Investir numa assessoria jurídica vale a pena, é necessário, é precaução. Ah, e um detalhe, você fala, bom, então, mas eu conheço alguém que tinha assessoria jurídica e tomou um processo. Imagina se não tivesse, né? Então, você ter uma assessoria jurídica não é sinal de que você não vai tomar processo, é sinal que a probabilidade vai ser bem baixa. Mas se tiver, você está coberto, é super defensável, chance de você ganhar. Agora, se você não tem, a chance de perder total, ou quase total, tá bom? E assessoria contábil? Ixi, aqui é outro problema. Por que é um problema? Porque o povo quer contratar contador baratinho. Não é nem questão pelo preço. É que tem contador, cara, que é darfista. Darfista. Você não sabe o que é darfista? Se você tem pessoa jurídica, você sabe o que é darfista. É o cara que vai lá, faz o negócio e paga. Por quê? Porque eu tô mandando. Qual regime tributário eu tô? Sei lá, só vai, entendeu? E aí, tá cheio, cara. Tá cheio de contador que é darfista, que faz o negócio, vai,
ele te fala qual é o melhor modelo porque é bom para ele, não necessariamente para você. Né? Então, uma boa assessoria contábil, ele vai chegar para você mais ou menos no mês de outubro, novembro, e vai analisar com você, em novembro, o que você tem de planos para o ano que vem. Vai contratar gente, não vai contratar gente, vai demitir, vai aumentar o faturamento, qual é a meta pretendida, porque somando essas informações, dá para ver qual é o melhor modelo tributário para o próximo ano, porque você tem que definir isso em janeiro. Né? Todo mês de janeiro você quando vai pagar o imposto ali já no início de fevereiro, você já tem aquele modelo tributário da sua pessoa jurídica determina como vai ser seu ano, você não pode mudar depois. Então, e tá cheio de gente pagando imposto indevido porque o contador é preguiçoso, né? Mas na verdade, quando isso acontece, eu falo que a culpa não é do contador, é sua. De quem é a empresa? É sua. Quem que negligenciou e falou, faz aí pra mim, dane-se, você que sabe. Cara, não é assim que funciona. Então, a menos que você tenha uma pessoa super, não só boa, mas de confiança, né? Você vai precisar de talvez de uma auditoria, alguém conferindo para você, um olhar externo. Eu geralmente recomendo, independente de quem é a pessoa, porque o contador pode até ser maravilhoso, mas eu geralmente recomendo você contratar um olhar externo, um contador de fora, para analisar seus números e te dar uma outra opinião de qual seria o melhor modelo tributário para você. Pode bater ou não com o outro e depois você resolve o que você faz. Ok? Mas enfim, criatura, tenha uma assessoria contábil decente, pague uma assessoria contábil decente, pague uma assessoria jurídica decente. Esse é um investimento que vale muito a pena e é essencial para você. Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Felipe, eu sou cirurgião dentista, também sou gestor de uma clínica aqui em São Paulo. E estou aqui passando para parabenizar o Plínio e a equipe toda aí da Tomás por esse episódio de número 200 do Consultório Empresa, do podcast. Tive o prazer de estar acompanhando aí esse podcast desde o primeiro episódio e venho acompanhando aí durante toda essa jornada. É muito gratificante e prazeroso escutar os insights do Plínio, as ideias que ele tem, também os ensinamentos para as aplicações práticas, né, de dia a dia que o Consultório Empresa, o podcast Consultório Empresa traz pra gente. Obrigado, Plínio, por compartilhar conosco o seu conhecimento aí, tudo que você aprende e também faz com que a gente aqui também aprenda. E do podcast Consultório Empresa, o que eu acho mais interessante, na verdade, acho tudo interessante, sou um entusiasta, mas o que eu acho mais interessante são as provocações que o Plínio traz, que são de fora da odontologia, que são, vamos dizer, fora da caixinha, né? São temas, às vezes, que a gente olha e fala assim, não, isso não tem nada a ver com odontologia. O que será que ele quer dizer com esse tema? E você vai escutar o episódio e você fala, caramba, isso realmente tem uma aplicação na minha vida, tem uma aplicação no meu consultório. São ideias que fogem, assim, totalmente do nosso dia a dia clínico, né? E que trazem um aprendizado enorme e aplicações que realmente geram resultados e transformações que talvez nós nunca iríamos pensar, mas o Plínio pensa isso e traz essa aplicação do dia a dia. Então o podcast Consultório Empresa é sensacional. Acho que esse ponto é o que mais me pega, o que mais eu fico interessado quando eu vejo um tema diferente, que eu falo, não, isso não é da odontologia. E aí depois a gente tem uma aplicação que realmente vão fazer com que nossas vidas mudem, né? Então, parabéns aí pelo episódio de número 200 do podcast Consultório Empresa, que venham mais 200, 200 e 200. Networking é o item número 14 dessa nossa lista aqui. Fazer networking ativo e intencional. Um networking ativo e intencional, o que é um networking? É a rede de relacionamentos que eu faço, que você vai fazer de contatos, para aquelas pessoas que vão poder te indicar pacientes, são amigos importantes que abrem portas, que uma pessoa faz a ponte junto com a outra para você alcançar, chegar em determinado lugar ou em determinada pessoa, acessar lugares e pessoas. Networking tem a ver com acesso, tem a ver com ambiência. Então, eu até vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas ambiência é com quem você convive, né? Então, networking é com quem você convive, com quem você está... É você provocar o contato com pessoas que podem te ajudar de alguma forma. Mas lembra,
O networking, muita gente erra o networking porque vai com sede de querer sugar alguma coisa daquela pessoa. E na verdade você tem que ir para um networking que funciona quando você vai se doar. Então você vai com a intenção de ajudar alguém, porque aquela pessoa acaba te ajudando no caminho de volta. Mas não vai só, tipo, eu quero isso de você. Tem gente que vai para evento para vender coisa. Já me abordaram diversas vezes em evento, é irritante isso. Mas eu posso ir no evento para conhecer pessoas, para fazer pontes com pessoas, conexões com pessoas que podem me ajudar lá na frente com outras coisas e outros projetos, né? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar agora no nosso encontro, essa próxima edição do encontro, terceiro encontro Tomás, que o nosso tema vai ser conexões, construindo pontes para o futuro. A gente vai trabalhar, entre outras tantas conexões e pontes, essa é uma delas, de como fazer na prática esse networking. Mas de qualquer forma, o que eu quero te dizer aqui é que faz parte da prática que vai te levar ao sucesso você não ficar isolado, e sim você ter um networking ativo, intencional, contínuo, crescente, para que você possa ampliar as possibilidades de portas sendo abertas para você ao longo da sua carreira. Olá, Plínio, tudo bom? Eu acabei de assistir seu episódio número 199 e fiquei muito feliz em poder participar do seu episódio número 200. Puxa vida, que honra para mim poder te dar os parabéns por tanto sucesso que você tem feito com esses seus episódios. Queria agradecer você pela ajuda que você sempre tem nos dado, fazendo esses episódios, né? Porque com isso a gente consegue fazer com que nosso consultório funcione melhor, nosso consultório trabalhe de uma forma mais prazerosa, que os nossos colaboradores consigam ter um desenvolvimento melhor junto com a gente, nossos parceiros. E ouvindo seus podcasts a gente consegue aplicar muitas coisas que você ensina pra gente no nosso dia a dia do consultório. E isso realmente tem melhorado bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Érico de Campos, eu sou dentista, especialista em prótese, implante, professor de prótese, e o Plínio foi realmente uma pessoa que marcou muito a minha vida desde antes dele saber. Eu comprei o livro dele logo no lançamento, o que falava de marketing para dentistas, e achei o livro muito interessante. Li o livro inteiro de cabo a rabo e apliquei muitas coisas que ele ensinou já no começo da minha carreira no consultório. Não tão no começo, porque o livro acabou chegando um pouco depois do que eu comecei a trabalhar. E o livro eu achei tão bom que eu emprestei esse livro para um amigo meu começar o consultório dele. Falando, olha, esse livro é bacana, segue o que ele está falando que você vai gostar. E aí depois eu conheci o Plínio ao vivo e a cores, quando a gente eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com ele, e que essa mentoria sim foi um grande divisor de águas para mim no consultório. Os ensinamentos, as orientações dele de como fazer com que o nosso consultório se torne realmente uma empresa e a gente trate o nosso consultório como empresa, fez com que eu tivesse hoje colhendo os frutos disso. Então a gente teve todo um trabalho focado e, se Deus quiser, a gente vai continuar esse trabalho por mais algum tempo. Né, Plínio? Faço questão de, na nossa próxima etapa, tê-lo como parceiro desse novo crescimento nosso. Muito obrigado pelos seus episódios, agradeço demais toda a orientação que você sempre generosamente deu pra gente nesses episódios, nesse podcast, e venham mais outros 200, 400, mais 1000 episódios, porque a gente só tem a ganhar com essa sua generosidade. Muito obrigado, grande abraço e sucesso! Parcerias estratégicas 3G é o nosso 15º item dessa lista aqui. O que é uma parceria? É quando a gente junta uma parte com outra parte e as duas saem ganhando, certo? Uma parceria 3G é quando uma parte se junta com outra parte e as duas estão ganhando, então ganha, G. Só que uma parceria 3G tem uma terceira parte que tem que claramente perceber vantagens, tem que ganhar também, e essa terceira parte se chama paciente, se chama cliente. Então uma parceria 3G ela é boa para mim, ela é boa por parceiro e ela é boa por paciente. Se a parceria é boa para mim e por parceiro, mas é em detrimento do paciente, não é legal. Nem eticamente, mas além de tudo ela não vai funcionar no médio e longo prazo, ela não funciona, ela morre. Né? E uma parceria que é boa para mim, mas ruim para o meu parceiro, não faz sentido. Uma parceria que é bom para o meu parceiro e é ruim para mim, também não faz sentido. Parceria que é boa só para um lado, eu chamo de parceria caracu. Né? Um lado nessa parceria entra com a cara, o outro lado se dá mal. Okay? Enfim, então parceria não pode ser assim, tem que ser 3G, ganha. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa construir parcerias 3G com colegas,
com profissionais de saúde de outras áreas, esse é mais importante ainda. Então, se você é médico, uma parceria com um nutricionista, com um psicólogo, com um dentista, com um fono, enfim. Se você é dentista, uma parceria com um otorrino, e por aí vai. Então, as parcerias, elas podem ser com gente da mesma classe social, não, mesma classe profissional, pode ser com as outras classes de saúde ou pode ser com qualquer outro mercado. Pode ser com a indústria farmacêutica, pode ser com a indústria de transporte, pode ser com a tecnologia. Parceria, já pensou você tendo uma parceria, por exemplo, você é um pediatra e vai fazer uma parceria com uma fábrica ou uma loja de brinquedos educativos, né, que sejam hipoalergênico, por exemplo, que legal, tem uma parceria com alguém para construir brinquedos ou para indicar e por aí vai, tá bom? Então, parcerias 3G a parceria em si, esse modelo de parceria é um dos principais instrumentos que eu utilizo e recomendo utilizar no modelo de marketing que a gente prega, né? Que o modelo de marketing que a gente defende é que seja plural, omnichannel, já vou falar sobre isso já, mas que ele seja, que ele utilize de algumas ferramentas online, offline, e parcerias é uma dessas principais que a gente utiliza. Então, networking, parcerias são ferramentas extremamente importantes para esse marketing de atração que eu tanto defendo aqui, tá? Então, fica a dica para a gente lembrar esse item 15 aqui, parcerias estratégicas 3G. Oi, Plínio. Aqui é Fernando Poço, ortodontista há 30 anos, presidente da Uniodonto Poços de Caldas. Parabéns pelo seu podcast número 200. Um podcast que nos ajuda muito a ter uma visão empresarial do nosso consultório, a ter uma visão empresarial do que a gente tem como que a gente tem que trabalhar para a gente poder ter melhor retorno. E você já é pioneiro nesse tipo de assunto e tem ajudado os dentistas já faz muito tempo. Parabéns pelo seu trabalho e que esse podcast chegue aí, passe do número 1000, viu? Tudo de bom para você, você merece todo esse sucesso. Muito obrigado pelo apoio que você sempre nos dá e sucesso para você e tudo de bom. Eu não sei vocês, mas é muito legal ouvir todos esses depoimentos, né? O que as pessoas têm a dizer, com essas histórias sendo contadas, o tempo que a gente já está junto, né? Nessa caminhada, é muito legal para mim, principalmente, né? Ouvir tudo isso e ver a recompensa de todo esse trabalho ao longo do tempo. Mas enfim, vamos lá. Item 16 da nossa lista aqui de práticas essenciais de gestão para ter sucesso no consultório, que é tenha presença digital e uma boa reputação online. Então, sabe o que significa isso? Eu sei que muita gente não gosta de aparecer, não gosta do Instagram, não gosta do que, beleza, você sabe minha opinião sobre isso, que eu não sou também um super favorável de, vamos lá, vamos aparecer, vamos fazer dancinha, você sabe. Mas você precisa existir digitalmente. É incrível. Hoje em dia, se as pessoas falam sobre você. Então, o exemplo clássico que eu sempre dou aqui, tem alguém lá 1h30 da manhã num casamento, tomando uns beer night, e alguém fala da sua especialidade, fala do seu trabalho, o seu nome aparece naquela rodinha, ali no casamento, alguém falou do seu nome, o Dr. Plínio tá lá, as pessoas vão pegar o celular, vão olhar e vão abrir na hora. É assim que funciona a vida, a menos que não esteja pegando a internet ali, as pessoas querem ver a cara de quem é o Dr. Plínio que eles estão falando ali na hora, eles querem ver. Então, e quando você passar para outra pessoa, falar para ela, essa pessoa aqui ó, que eu estou te indicando, né, que eu estou falando, ó, é desse cara aqui que eu te falei que é bacana, que é legal, que ele é, enfim. Naquele momento a pessoa vai ver o perfil, vai ver a foto, né, a foto principal, vai ver a bio, né, o que está escrito, como você se identifica, vai ver o seu feed. E aí, olha que coisa absurda. Tem gente que o perfil é Dr. Fulano de Tal, logo o perfil é profissional, e ele é fechado, é bloqueado. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque você bloqueia qualquer possibilidade de alguém te indicar e a pessoa ver você na hora. É péssimo, né? Assim, você já não vai... Você meio que sai da rodinha de conversa ali, porque a pessoa não vai ter acesso a você ali. Não, mas veja bem, não é... Tá bom, não tem muito veja bem não, tá, gente? Não encaixa muito isso não. Eu entendo um monte de veja bem, mas no fundo, você vai sair perdendo, tá? Eu entendo, mas você vai sair perdendo. Então, você precisa existir. E aí, o que a pessoa vai ver no seu Instagram, por exemplo, lá no seu feed? O que ele vai ver nas primeiras, sei lá, 20 posts, os 20 mais recentes? Que é mais ou menos o que a pessoa vai escanear um pouquinho ali. Um pouco mais, um pouco menos, só para você ter uma ideia.
Então, ali você tem que passar uma mensagem. Então você tem que fazer posts não para receber curtidas, você tem que fazer post para formar um escanco na pessoa por outro caminho te encontrar. E por aí vai. Então você precisa estar lá. Outro caminho, outra possibilidade seria você ter, por exemplo, um site muito bem montado para a pessoa te encontrar lá. E aí o que tem que ter o site? Tem que ter o personagem, que é você, o seu perfil também. Tem que ter o cardápio, mostrar o serviço que você faz. De alguma forma ele tem que enxergar fácil o que você é capaz de resolver, que tipo de problema você resolve, né? E realiza em procedimentos, enfim. E tem que ser claro também o cenário. As pessoas querem ver um pouco do seu consultório, da sua clínica, qual o perfil. Porque ela quer, no fundo, mesmo que seja inconsciente, ela quer ver se será que é pro meu bico, é caro demais ou não. Ela, olhando para o lugar, ela tem uma pista. Você sabe que dá para ter uma pista se o lugar é chique demais, ou se é chinfrim demais, né? Então, tudo isso. Imagina um hotel. Você vai alugar um hotel, você não quer ver o quarto? Não, mas é a mesma coisa. Você fala assim, não, mas o quarto é cama e tal. Você quer ver, não quer? Por quê? Porque dependendo da cara que tem o quarto, você já sabe qual é o preço a ser esperado, se aquele preço é justo ou não. Não é só pelos comentários. Você quer ver o quarto. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Com as devidas proporções aqui. Mas a pessoa quer ver seu consultório também. Então isso é o cenário. E por aí vai. E além disso, nessa sua reputação online que você está construindo, você vai falar sobre seus valores pessoais e morais, o que você acredita, o que você defende, a sua linha de conduta que você tem, como é que você pensa clinicamente, né? Como é que você pensa, por exemplo, um paciente com TEA, como é que você pensa, por exemplo, sei lá, até questões polêmicas como, sei lá, aborto, eutanásia, até isso pode ser que dentro do seu segmento faça sentido a pessoa avaliar. Se você fuma ou não, se você é religioso ou não, tudo a pessoa vai estar analisando. Isso pode tanto atrair quanto afastar, né? Então, todos esses elementos funcionam. Aqui, por exemplo, no meu cenário, se você estiver vendo isso em vídeo, você vê que eu estou aqui com um cenário que tem espadas japonesas atrás de mim, o que identifica um pouco com algumas coisas que eu gosto. Fotos de família. Você tem aqui uma foto de um vinho. Eu sei que se você está só ouvindo, você não está vendo isso, tudo bem. Tem um cartazinho, um quadrinho aqui. Tem outro quadrinho que mostra a minha família, né? Tem outro aqui que tem um versículo bíblico. E esse aqui tem uma guitarra. Então, estas coisas contam um pouco a meu respeito. Aqui tem uma bandeira do Brasil. Essas coisas contam, são símbolos, uma cafeteira, né? Um pouco a meu respeito. Então, isso também é intencional, porque conforme eu tenho esses elementos junto comigo, eu estou, de uma forma direta ou indireta, passando informações a meu respeito. E se esses símbolos batem com você, de alguma forma conectam, isso aumenta a nossa conexão. Se esses símbolos repulsam, pode ir embora, porque aí você não é minha borboleta azul da Tasmânia, você não é meu público-alvo. Se essas coisas não conectam com você, se esses elementos estão aqui, é porque elas conectam com o meu público-alvo. Se não conectam com você, muito pelo contrário, se repulsa, você não é meu público-alvo. Aliás, essa passagem, provável que ninguém que realmente acha isso um horror, essas coisas, esteja aqui ouvindo. A essa altura, inclusive, agora depois de mais de hora de podcast aqui, com certeza essa pessoa não está aqui. Você que está, você se conecta com esses elementos. E por aí vai, tá bom? Então você precisa manter os seus símbolos de reputação online, sua presença digital, isso tudo precisa acontecer para você existir neste mundo, enfim, desse universo digital todo que o mundo nos impõe. Oi pessoal, aqui é o Jonathan, especialista na área de implantes, eu atendo aqui em Goiânia, na Spa Riso Odontologia. E faço também essa parte de gestão aqui da clínica e tive uma necessidade muito grande. E a palavra que o professor Plínio fala tanto em podcasts, em cursos, palestras, veio de encontro muito à minha necessidade na época e até nos dias atuais. E vendo os podcasts já fui tendo vários insights, participei de uma mentoria com ele e hoje estou aqui falando para vocês no podcast número 200, né? Isso é muito bacana porque passa a informação, conhecimento para vocês. Se aplicar, com certeza dá muito certo, porque eu apliquei aqui na minha clínica e tive vários resultados. Aquela gestão por números, através de indicadores ali, isso auxilia muito, dentre várias outras coisas que a gente aprende. Então, assim, eterna gratidão, porque continue sempre fazendo dando ali esse conhecimento, porque é importante demais, porque até então a clínica
ela estava de uma forma, após a mentoria, após esses insights do podcast, dessas plataformas, me auxiliou demais a aumentar a clínica hoje com 4 cadeiras, os profissionais bacana, todos os setores bem organizados e a clínica que só está crescendo, e isso eu agradeço demais através aí das orientações do professor. Obrigado, um forte abraço, que venha mais 200 podcasts. No item 17, eu vou falar para você eliminar as dissonâncias cognitivas, e você sabe, se você já me segue aqui há mais tempo, e quem é já meu mentorado já ouviu isso 1 bilhão de vezes, que se tem uma coisa que você tem que fugir desesperadamente é da dissonância cognitiva. Plínio, que bicho é esse? O mix de marketing nunca foi fazer propaganda, nunca foi, tá? Então o marketing é um conjunto de elementos que a gente chama de mix de marketing. Então, escolher o ponto, definir o preço, escolher o público-alvo, escolher a forma que eu vou me comunicar, ou seja, que tipo de comunicação, propaganda, etc. eu posso fazer ou não, a cara que vai ter o meu lugar, que a gente chama isso de percepção ou evidência física, o tipo de produto, serviço e embalagem que eu vou ter, a logística e tudo mais. Essas coisas, junto com o posicionamento, formam o chamado mix de marketing. Então não adianta eu falar que o meu posicionamento, a minha imagem de ser alguém super luxo, e aí o meu consultório, a cara dele é muito chinfrim. Não adianta eu falar que, sei lá, que eu tenho um preço super caro, mas estou num bairro pobre, que não fica compatível. Não adianta eu falar que sou tecnológico e meu consultório nem computador tem. Essas coisas que eu estou mencionando para vocês chamam dissonância cognitiva, ou seja, dá uma dissonância no cérebro. As pessoas falam, não está batendo. Ué, mas não falou que é isso? Não bate. Né? O melhor profissional da cidade, a consulta é R$80. Cara, pouco provável que isso seja que vai passar consistência, tá bom? Então, elimine as dissonâncias cognitivas assim fortemente, analise o seu mix de marketing, procure as dissonâncias e elimine. Esse talvez seja eu estou passando aqui rápido por ele, na verdade, porque ele é cheio de nuances e complexo, mas talvez seja uma das principais dicas destas 20 de hoje aqui para você, tá? Porque assim, até para fazer um comentário, eu diria que praticamente 100% dos consultórios que eu já fiz consultoria que estão travados, ou seja, entra ano e sai ano, não sai mais do lugar, não sai do lugar. Eu faço um monte de coisa, mas parece que não sai do lugar. Eu vou te falar que 100% o problema era dissonância cognitiva. Chegou num lugar que ele parou, ele não consegue avançar mais disso porque ele está travado na dissonância cognitiva. Como é que a gente resolve? Encontra ela e elimina. É assim que a gente resolve praticamente todos os casos. Por isso que eu falei, é um dos itens mais importantes, eu acho que dessa lista aqui. Oi, eu sou a Letícia, sou de Florianópolis. Eu conheci tem relativamente pouco tempo o trabalho do Plínio nas redes sociais e logo me identifiquei muito com o conteúdo. Eu acredito muito no que ele prega, de que a gestão, o marketing é um trabalho de longo prazo e não uma dica, uma estratégia, alguma coisa infalível aqui, outra ali. Então, por essa identificação, eu comecei a acompanhá-lo. Ainda não sou mentorada, mas é uma coisa que está nos planos em breve. E quando eu o conheci, e eu soube que ele tinha um podcast, ele já tinha um tempo, né, já de existência, e já estava mais de 100 episódios. E aí eu comecei a escutar. Falei, nossa, que material rico, não tem um episódio que não traga um ensinamento valioso, não tem superficialidade, o Plínio vai a fundo nos assuntos, traz muitos conceitos interessantes, e eu realmente, assim, confesso que não consegui ouvir os 199, né, nem vou conseguir, né, porque afinal são muitas demandas, mas é só notificar que teve um episódio novo, eu já estou assistindo. Eu gosto muito do podcast, e assim, a gente está nos 200 episódios, né? Então, para quem estiver começando agora, maratone, porque é um material muito rico, vale por um curso, por um MBA. E é isso aí, Plínio. Continua que você ajuda muita gente, tá? Um abraço. No 18º item dessa nossa lista, eu tenha marketing de atração omnichannel. Ah, que legal. Bom, marketing não é fazer propaganda. Tá, marketing também não é captar cliente, é atrair cliente de forma natural, magnética e ética. E ele não deve ser monocanal, ele tem que ser omnichannel, multicanal. O marketing não é necessariamente propaganda, ou não se resume a isso.
Marketing são vários outros elementos, né? Então o marketing tem a ver com a escolha do ponto, tem a ver com a escolha do público-alvo, de preço, etc. Então, é um mix de marketing, lembra? Então, marketing, para começar, não é só propaganda. Depois, marketing não deveria ser pensado na área da saúde como captação, como caça de gente, assim como a construção de um nome, de uma reputação de tal maneira que eu atraio o cliente certo para mim. Então, marketing de atração natural e magnética. E por fim, omnichannel significa que ele não pode ser monocanal. Então, quando alguém te fala assim, olha, o marketing tem que ser feito no Instagram, tem que ser só aquela coisa, só aquele canal, é só tráfego pago, tá errado, já por definição. Porque as pessoas são pluricanais, elas se comunicam por todos os canais e o seu marketing precisa ser multicanal. Mais do que multicanal, o omnichannel é quando essas coisas se misturam, se mesclam. Tá? O multicanal significa que eu uso vários ao mesmo tempo. Aqui, eu, além de usar ao mesmo tempo, esses canais se entrelaçam. É aquela coisa que você vê uma propaganda na televisão e a propaganda fala, pega o QR Code, no QR Code está levando você para um site, no site você comenta e abre o WhatsApp. Isso é omnichannel. O mundo é assim, utilize as ferramentas omnichannel a seu favor, ok? Então, uma super dica que eu preciso te dar é tenha um marketing de atração magnética que seja omnichannel. Fechou? Fala, meu amigo Plínio! Aqui é o Dr. Juliano, sou de Palmas, Tocantins, e quero te dar os parabéns, meu irmão, por esse episódio número 200 do seu podcast Consultório Empresa. Um podcast que agrega muito, muito, muito. Sou ouvinte desde 2020, né? Na pandemia, quem disse que só trouxe coisa ruim, né? Na pandemia conheci o Consultório Empresa, seu podcast, conheci você. Cara, um podcast assim excepcional, excepcional. Deveria ser pago e você faz gratuito. Muito obrigado por isso, meu irmão. Muito obrigado por isso, que realmente é um conteúdo de muito valor. Já peguei muitos insights lá, já tive muitas provocações que me levaram a alcançar resultados melhores, que apliquei, né, na prática aquilo que você ensina no Consultório Empresa, no podcast, e não tem como aplicar e não ter resultados. Claro que ali, apesar de ser muito profundo, de ser um conteúdo muito relevante, é a ponta do iceberg, né? Perto do conhecimento que você tem, perto do que você passa nas suas mentorias, que eu posso dizer que sou seu mentorado também já há muito tempo. Hoje até estou de folga, né? Mas sou seu mentorado, nunca deixarei de ser, tá? Porque realmente a gente aprende muito. E não tem como esse conhecimento, essa tua experiência aplicada à nossa prática não trazer resultado. Então, parabéns novamente por esse episódio número 200. Continue, meu irmão, continue, porque é um trabalho de muita relevância que você faz para a classe dos dentistas do Brasil, para a odontologia brasileira, tá certo? Meus parabéns, continua. Sou ouvinte desde 2020, continuarei. Enquanto você estiver postando conteúdo, estarei lá ouvindo seu podcast. Valeu, meu irmão, conte sempre comigo. Um abraço. Prática número 19, prática essencial para você ter sucesso no consultório, é invista no sim. O que é o sim? É o contrário do não? Também. Mas o sim é o sistema de inteligência de marketing. O que significa o sim? Uma das ferramentas essenciais da gestão, que é aquele banco de dados que forma o seu próprio algoritmo. Você tem um banco de dados dos seus clientes, dos seus candidatos aos clientes, ou seja, os seus leads. Cada um deles que entrou em contato com você, você tem a informação do que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles preferem. E estas informações você utiliza para fins de marketing, fins comerciais, de campanhas e de abordagens diretas, específicas, promocionais, enfim. Então, ter esse banco de dados, gente, vale mais que ouro, mais que diamantes, aí vale petróleo, enfim, isso é algo extremamente importante. Então, uma coisa que você precisa investir é na fidelização dos seus clientes. Então, o SIM, o Sistema de Inteligência de Marketing, que é esse seu banco de dados, seu próprio algoritmo, você usa ele fundamentalmente para ações comerciais futuras. Mas você tem uma segunda utilidade, por isso que eu coloquei eles juntos aqui, que é na fidelização. Você pode fidelizar o cliente e usar para ações comerciais de quem ainda não comprou. Enfim, então se você quiser, por exemplo, buscar na sua lista de clientes
Eu quero listar todo mundo que fez uma avaliação e uma solicitação de um tratamento comigo aqui, acima de 20 mil reais, que envolva um procedimento tal, e que essa pessoa seja do sexo feminino e que tenha de tanto a tantos anos e seja do bairro tal. Fala, nossa, super específico. Então, essa planilha você vai clicando, pronto. No segundo seguinte você tem a lista das pessoas com essas características. Não seria fantástico? Pois é, super simples de fazer, na verdade. Você faz isso no Excel, a gente fornece essa planilha nas nossas mentorias, por exemplo, mas a questão não é nem isso, a planilha é um Excel simples. A questão é a inteligência que você precisa ter para aquilo, né? Por isso chama sistema de inteligência de marketing, porque você vai colecionando, com processos bem definidos, você vai colecionando as informações que você pode vir a utilizar e cruzá-las. Isso, quando você começa a ter um banco de dados de 500, 1.000, 2.000 pessoas, é um tesouro inesgotável. Já teve casos, pessoal, que a gente conseguiu faturar tipo perto de 1 milhão no ano só usando o SIM, tá? Eu tô falando sério. Já teve casos que a gente dobrou o faturamento de uma clínica usando o SIM. Já teve casos de 200 mil reais que a gente fez numa campanha usando o SIM, essa lógica. Claro, isso depende do banco de dados formatado já e já acumulado, já colecionado. Se você vai começar a ter esse banco de dados agora, talvez você demore algum tempo para ter dados e informações relevantes para a gente poder usar, tá bom? Então, mas invista nisso, né? E invista na construção de relacionamento intencional com seus pacientes para fazer a fidelização acontecer, tá bom? A fidelização são 4 R's. É construção intencional de relacionamento com seus pacientes esse é o primeiro R, para conseguir ter a recorrência, ou seja, ele entrar em pagamento mensal com você de alguma coisa, ou para ter a recomendação, ou seja, ele te indicar aos seus amigos e tal, ou para ter a recompra, ele voltar a fazer algum procedimento com você. Ok? Muito bem, estamos chegando ao final. Olá, Plínio, tudo bem? Marcos Godoy, fui seu aluno no MBA de Gestão em Clínicas em Goiânia. Também participei da sua mentoria e hoje eu quero te parabenizar pela marca de 200 podcasts. Realmente muito importante e deve ser comemorado. Eu ouço o seu podcast normalmente quando eu estou buscando um filho na escola, enfim, em algum movimento no trânsito, e acho muito produtivo, muito útil, de forma rápida, com insights fenomenais. Que venha mais 200, 400 e tantos mais. Parabéns pela marca, pela conquista e obrigado pela contribuição em nossa formação como empreendedores. Valeu, um abraço e fique com Deus. Boa, boa, boa. Vamos lá para o nosso item número 20. E é o último? Não, vai ter um bônus. Tem mais um, tem o 21º aqui que eu já vou te contar já, que eu resolvi colocar aqui para você. Mas vamos para o 20º item, 20ª prática essencial da gestão para você ter sucesso no consultório, que é para você se dedicar fortemente, intencionalmente, para encantar o cliente e fazer o over-delivery. Enfim, então, esse 20º item aqui, o último item da lista oficial, é para você fazer tudo o que você puder para encantar, não só para encantar o seu cliente, entregar o resultado que foi combinado, mas você entregar mais do que o resultado que foi combinado. O over-delivery tem a ver com o resultado a mais e também tem a ver com o cuidado de cada etapa. Over-delivery tem a ver com o estacionamento, tem a ver com o cafuné no paciente, tem a ver com o cafezinho, tem a ver com todo o detalhe do atendimento, mas principalmente com algo que você perceba que agregue valor para o seu paciente. Você entrega aquilo a mais e ele fala uau, para ele sentir do começo ao final, principalmente no final, mas do começo ao final, de que ele está no lugar certo, que ele fez a boa escolha em estar com você. Então isso deveria ser sempre a sua preocupação, tá? O que você pode fazer a mais, o detalhe que você vai cuidar, porque tudo isso vai entregando e vai fazendo a pessoa ficar cada vez mais feliz de estar com você neste processo. Meu nome é Thelma, eu sou acadêmica do último semestre de odontologia e eu tô vivendo uma fase da minha vida muito especial. Eu tô montando o meu próprio consultório. Eu conheci o Dr. Plínio, o canal no YouTube dele, por volta do 6º semestre, 5º ou 6º semestre. E foi indicação de um professor meu, que também foi uma influência para esse direcionamento.
Eu achava que a minha única opção depois de formada seria ir para a área acadêmica, continuar com o mestrado. Eu fiz iniciação científica na área de biomateriais e o canal do YouTube e os podcasts do Dr. Plínio foram realmente uma escola e uma grande influência para eu decidir ir para o particular. Decidi que realmente as coisas que ele falava faziam sentido, eram aplicáveis, tinham um raciocínio muito bem construído, e isso me direcionou para uma ideia de que realmente é possível você se formar e conseguir colocar uma empresa, conseguir colocar um empreendimento de odontologia e isso dá certo. Então, eu estou apostando nisso, espero que dê tudo certo. O professor Plínio foi realmente uma das grandes influências para eu decidir seguir esse caminho, que a maioria dos colegas não vai seguir, vai se direcionar ou para a área acadêmica, ou vão tentar fazer outras opções dentro da odontologia. E eu estou muito feliz e muito otimista, espero que dê tudo certo. E meu muito obrigado ao professor Plínio por disponibilizar os podcasts dessa forma gratuita, acessível. Isso ajuda muitas pessoas como eu a me direcionar com o que eu realmente quero para minha vida dentro da odontologia. E muito bem, agora nós oficialmente terminamos aqui os 20 itens que eu falei para você das práticas essenciais de gestão, e eu deixei esse aqui para o final, e vai ficar meio óbvio porque que eu deixei para o final. Esse último sente em novas mesas, tenha mentores, esteja numa nova ambiência. Deixa eu te explicar melhor isso. A partir do momento que você já entendeu o que é ser gestor, você já entendeu o que é ser empresário, está se dedicando a tudo isso que a gente está falando, não importa se você está no nível inicial, se está no nível aprendiz, se está no nível intermediário, se está no nível avançado, você precisa, para caminhar para o próximo nível, estar convivendo com pessoas que já estão no próximo nível. Tá? No mínimo com pessoas que estão como você pleiteando o próximo nível. Um problema que eu vejo muito grande, que faz pessoas travarem ou até andarem para trás, é pessoas que estão querendo ir para um próximo nível, mas só convivem e conversam com pessoas que estão no nível de trás. É aquela pessoa que, por exemplo, que não acredita que você precisa ter gestão. Por exemplo, eu falei para você aqui, você precisa ter um bom controle financeiro. Aí você vai falar com um amigo seu que não está vivendo isso, fala, não, isso é bobagem. Isso aí, cara, tem um software ali, um aplicativo que faz. Aí você vai falar, eu vou implantar o SIM, o Sistema de Inteligência de Marketing. Você fala para o seu amigo que está lá no nível de baixo, fala, ih, bobagem, isso é papagaiado, os caras falam isso para te vender um software. Que software? Eu falei que é um Excel. Mas enfim, você entende? Conviver com pessoas erradas, cara, é igual, entendeu? É andar com um vampiro que fica te sugando a energia, né? Pessoa que te põe para baixo ou que no mínimo não avança com você. Então, a ambiência, sentar em novas mesas, significa procure intencionalmente pessoas que estão na mesma vibe que você, querendo lutar para frente, querendo crescer, querendo ir para o próximo nível, seja ele qual for o seu próximo nível, tá? E mentor, um mentor que pode ser profissional ou não, o mentor é aquela pessoa que já passou pelo caminho, que já sabe as dores. E você ter um mentor, caminhar junto com um mentor, ser discípulo e mestre, é você ser discípulo de um mestre, alguém que já passou por aquele processo, você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro e vai economizar energia. Eu vou repetir, você vai economizar tempo, porque alguém já sabe como encurtar. Você vai economizar dinheiro, porque você vai parar de gastar à toa com bobagem que você achava que ia ser um bom caminho. E energia, de tudo aquilo que você tem que se dedicar, né? Que tem a ver até a ver com o seu tempo também, né? Com aquela força que você coloca em cada projeto seu. Um mentor, cara, te ajuda muito com isso. Então você pode ter, por exemplo, andando com novas pessoas, em novas ambiências, novas mesas, as pessoas se comportam como seu mentor, seus mentores e te puxam para aquele caminho, ou você pode ter um mentor formal ou não, profissional ou não, tá bom? Então, é isso. Esse é o trabalho que eu tenho feito há 30 anos, inicialmente na amizade, aí o negócio foi se formatando, um pouco de vocês já conhecem essa minha história, mas o fato é que a minha empresa de consultoria aqui já tem 24 anos, a gente está caminhando para o 25º ano da nossa consultoria aqui, já tendo atendido mais de 16 mil pessoas e particularmente os últimos anos da pandemia para cá, num formato prioritário de mentoria.
ajudando, profissionais de saúde caminhando junto, aqueles que querem realmente abrir os olhos e enxergar o que precisa ser feito. Aquela pessoa que às vezes procura a mim como mentor ou qualquer outro, genericamente falando, e que não querem emagrecer, querem ser emagrecidos, essa pessoa talvez não vá para lugar nenhum. Mas aquela pessoa fala assim, eu quero emagrecer, doutor, me conta o que eu tenho que fazer, exercício, e aí a pessoa vai lá e faz o exercício, come diferente, ele vai conseguir o resultado. Eu quero ficar fortão, então eu vou procurar alguém que vai me dizer o que eu preciso fazer para ficar fortão, que exercício eu tenho que fazer, em que quantidade, para eu não gastar meu tempo, minha energia à toa, meus próprios músculos e minha saúde à toa. Esse é o papel de um mentor, tá bom? Então fica aqui o convite, inclusive, se você quiser me dar a honra e o prazer de ser o seu mentor, me procura, a gente conversa a respeito disso, quem sabe a gente caminha junto. Mas de qualquer forma, seja eu ou não, o que eu vim falar para você é, ter uma pessoa ou algumas pessoas para você caminhar junto te ajuda muito, 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 e é uma super dica. Assim como eu tenho os meus mentores, eu também sou mentorado de alguém, eu também procuro sentar em novas mesas, eu também procuro olhares diferentes, porque eu fico viciado no meu próprio mundo. As pessoas com quem eu convivo não conseguem me ajudar a enxergar o próximo nível, o próximo passo. Eu preciso de pessoas que estão lá no outro jogo, me contando o que eu não estou vendo, como que eu posso fazer. Da mesma forma que eu faço esse investimento, eu acho que você precisa fazer também em você. E você e o seu porquém, que a sua família merecem você fazer esse tipo de coisa. Fechou? Gente, muitíssimo obrigado aqui por isso, pelo tempo que a gente passou junto. E eu encerro aqui dizendo que esse episódio tem um gosto especial dessa comemoração, porque esse ano eu lhe confesso que eu quase rompi com o podcast. E muitos de vocês acompanharam aqui porque teve o falecimento do meu pai em janeiro desse ano, né? Alguns dias, 20 dias depois dele fazer 82 anos, ele faleceu no início do ano, e meu pai era o grande incentivador do podcast, desde o episódio 1, enfim, ele ouvia todos, eu contei isso aqui no episódio 100, se você quiser ouvir melhor essa história, ele ouvia todos e em seguida, né, é assim que eu divulgava, ele me ligava para contar uma história, para fazer algum comentário, nem que fosse só para dizer, fantástico, você é demais, enfim, ele sempre apoiava, mas geralmente tinha histórias muito boas e curiosas para contar. E depois do seu falecimento eu fiquei até pensando se eu faria ou não. Tanto é que esse ano eu fiz bem menos episódios, você que está contando, você viu aí, e o motivo foi esse. Mas de qualquer forma, então eu quero agradecer por tudo, por você estar aqui com a gente, tudo, e dedicar esse último episódio, este episódio atual aqui, o episódio número 200, a meu pai, que também chama Plínio Tomás. Pai, te amo, e que você receba essa homenagem aqui. Deus abençoe vocês. Até mais. Dedicamos esse episódio em memória do Sr. Plínio Tomás, nosso eterno fã número 1 do podcast Consultório Empresa. Um homem cuja sabedoria e generosidade deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Plínio Tomás, 1941, 2025.